Olá, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso canal Pode Tudo. Está tudo bem com você? Tá tudo beleza? Eu espero que sim. O professor Fábio Sabino participou recentemente de um podcast, no qual certamente comprometeu não apenas a fé cristã, mas, sobretudo, a indústria mercantil da fé. Isto porque o professor Fábio Sabino, com a sua vasta capacidade e experiência acadêmica, trouxe uma forma de abordagem um tanto comprometedora para aqueles que veem a Bíblia como palavra de Deus, sagrada, inerrante, inspiradas, e acreditam piamente que algumas narrativas, sobretudo no Antigo Testamento, ou Bíblia hebraica, se assim o quiser, realmente retratam os efeitos de um Deus interventor ou descrição da realidade. E é isso que nós vamos tratar aqui. No mesmo canal, um pastor evangélico e também teólogo chamado Kleber Paixão deu ar da graça e apresentou a sua posição. Trouxe, inclusive, alguns argumentos que devemos considerar plausíveis, éticos e, sobretudo, respeitoso do ponto de vista do debate. Mas, afinal, onde isto vai dar? E é isto que eu irei tratar a partir de agora aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Se você deseja que eu faça mais reações de vários temas ou debates envolvendo rabinos, pastores, até mesmo nosso colega de YouTube, professor Fábio Sabino, é só você comentar aqui, mande o link para mim e nós iremos fazer a nossa abordagem crítica e, sobretudo, deontológica, já que foi justamente neste ponto que o Kleber Paixão entrou. Vamos então ao que interessa e, se valeu demais, você deixa aí a sua contribuição, porque o mar não tá para peixe. E, afinal, sem o seu apoio, não dá para a gente continuar. Ok, vamos ao que interessa. Não vou dizer que sou aprofundado nas três, mas eu estudei as três áreas. As ciências da religião. Eu estudei a filosofia e teologia. Nas ciências da religião, a gente trabalha a ideia do sagrado. Então, e outra, hoje em dia a ciência da religião estuda muito tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Então, o sagrado faz parte do nosso campo de pesquisa, principalmente na área da fenomenologia. Então, assim... Pois bem, provavelmente o pastor Kleber, e teólogo, deva compreender, já que ele é formado, segundo ele, na ciência da religião, realmente o conceito de sagrado, mas não por uma perspectiva de Otto, mas de Mircea Eliade, que, diga-se de passagem, é um mitólogo e um fenomenólogo. E o conceito de sagrado, para Mircea Eliade, não tem nada a ver com o conceito de sagrado, tal como por uma perspectiva teológica, cristã ou católica. Porque tem gente confundindo, fazendo uma péssima leitura de Mircea Eliade com uma perspectiva de Rudolf Otto. São duas versões e visões distintas sobre o sagrado. Mas eu concordo com o Kleber Paixão em relação a olharmos, inclusive, para a textualidade, para o livro, o documento, como um processo fenomenológico, social, político e ideológico. Vamos lá. Eu não vejo problema nenhum em falar em questões místicas, em acesso ao místico. Agora, o que tem que ser colocado em pauta é: qual é o meu pressuposto quando eu vou falar sobre um assunto? Não existe neutralidade científica. Hoje em dia, na teologia, na filosofia, na antropologia, em qualquer área... Não, existe neutralidade científica dependendo do campo científico. Então, a gente precisa separar primeiro isso, tá, Kleber? Primeiro devemos separar até o conceito de científico, seja você pensando numa perspectiva de uma abordagem empírica ou não. Ou seja, em humanidades e sociais, quase impossível a neutralidade. Neste caso,
eu concordo com o Kleber, porque já pensou se em outros campos, como nas naturais, ok? Já diretamente falando, sobretudo, nós não pensássemos em neutralidade? Você já pensou onde a humanidade já teria chegado? Agora, é claro, quando a gente fala de humanidades e sociais, é quase, concordo com Kleber, impossível você falar de uma neutralidade. Mas até que nós devemos compreender também o que é neutralidade, do ponto de vista de uma abordagem que deve estar totalmente fundamentada sobre o método, critérios estabelecidos e paradigmas para se chegar a um resultado. Mas, melhor do que o Rabino Roni, o Kleber apresentou um bom início de argumentação, já que o Rabino Roni disse que é possível uma abordagem neutra, ou melhor, imparcial. E já que, na verdade, nós somos movidos por nossa historicidade, por nossa culturidade. Já dizia Martin Heidegger, nós somos tripético, ou seja, pré-compreensíveis, temos prejuízo e pré-compreensão. E, portanto, é o preconceito, o prejuízo e a pré-compreensão a base de nossa inserção e historicidade. Vamos lá. Acadêmicas, ciências, não existe uma neutralidade que muita gente acha que a pessoa é. Eu vejo muita gente falando assim também na internet, o exegeta, vários amigos meus acadêmicos falam assim, que ao meu ver, eu vejo um equívoco. O exegeta, ele é neutro, ele faz exegese pura. Não existe exegese pura. Concordo. Toda vez que você vai chegar diante de um objeto de pesquisa, vai no campo da teologia, que é exegese bíblica, você já vem com seus pressupostos. Nesse caso aqui, gente, a gente só precisa entender quais pressupostos. Os pressupostos, Kleber, pode ser metodológico, epistemológico, ok? Agora, o que não pode ser um pressuposto? A ideologia e a crença. Porque, na verdade, para fazermos uma exegese, nós já partimos a prioristicamente de dados definidos. E isso não tem absolutamente nada de discrepante, paradoxal, antitético, que comprometam a exegese. O problema está na ideologia, no preconceito, não preconceito separado, como pressuposto filosófico heideggeriano, mas um preconceito como a busca pelo interesse, ou a defesa de uma crença ou de uma ideologia. Mas pré-compreensão, preconceito e prejuízo fazem parte, ou seja, é o tripé, propriamente, de toda ancoragem metodológica, porque sem isso nós não teríamos possibilidade de chegarmos a um resultado. Portanto, não há absolutamente qualquer razão para se dizer que qualquer pesquisador não parta de um preconceito, de uma pré-compreensão e de um prejuízo, como se isso maculasse. O problema está na ética, na deontologia. Esse é o pressuposto fundamental. Como dizia, inclusive, podemos chamar um historiador contemporâneo a Joséfo, romano, Tácito, dizia ele, inclusive, sobre o assunto sine ira et stutio, dizia, sem ódio e sem preconceito. Numa tradução, dizia ele, sem favoritismo e sem parcialidade. Mas por que Tácito falava isso? Porque havia censura. Havia os que, na verdade, criavam histórias com H, ok? Narrativas, para favorecerem os seus patrocinadores. Alguns, inclusive, distorciam ou inventavam personagens, conforme Tácito declara, para poder enaltecer aqueles que, na verdade, haviam contratado-os para a produção de uma narrativa, sobretudo se fosse de intervenção. Isto é algo que nós temos para falar. Portanto, eu concordo com o Kleber quando se fala de preconceito, mas não um pré-conceito, mas preconceito, ok? E o preconceito, o prejuízo e a pré-compreensão, na verdade, são bases fundamentais e inexoráveis da nossa
abordagem. E, portanto, isso, em hipótese alguma, macula a atividade de um exegeta, de um hermeneuta, de um jurista, de um filósofo, de um historiador, de um sociólogo ou de um antropólogo. O problema sai do campo de uma ontologia para uma abordagem mais, sobretudo, ôntica, do ponto de vista do sujeito e o objeto. Beleza? Então vamos lá, Kleber, vamos continuar com você. Se o teu pressuposto é que você não acredita que Deus existe, né? Você não acredita que Deus existe, você não acredita com um monte de coisa. Então, quando você vai chegar na exegese, você já vem com esse pressuposto e você vai colocar isso em baila. É a mesma coisa o que acredita que Deus existe, mas tem um problema, Kleber. Tem um problema. É evidente que a pessoa cética ou ateia ou irreligiosa, ela seja, querendo ou não, uma intérprete, sobretudo, vamos dizer, da própria Bíblia, e acabe indo para uma abordagem totalmente cética e não, veja, deontológica da análise do documento. Agora, você não precisa realmente ser um ateu ou um religioso para conceber o que não é e o que é. Ou seja, quer dizer que porque um teólogo exegeta que olha para o documento chamado Sagrado, Bíblia, e ele diz, o Deus Javé não existe, e eu digo para o Kleber que não existe. Ou seja, não é porque eu não quero que exista, eu não estou falando Deus. Eu estou falando o Deus da Bíblia não existe, é uma invenção. O Deus da Bíblia é um mito. Isso não é ceticismo, isso não é ateísmo. Isso é o que, Kleber? Ciência. Isso é história. Isso é arqueologia. Isso é o que? Literatura. O que é isso? Isso é filosofia. Isso é sociologia. Ok? Isso é método histórico crítico. O que é isso? Isso é método histórico social indiciário. Isso é um diálogo interdisciplinar, uma análise totalmente e absolutamente, ok? Desprovida de parcialidade para você entender aquele objeto que está ali naquele documento. E, portanto, não é uma afirmação a priorística. Ninguém foi olhando para pesquisar sobre o Deus da Bíblia, dizendo o Deus da Bíblia não existe. Aliás, vou provar para o Kleber que é verdade. Porque os maiores autores sobre, por exemplo, as supostas hipóteses documentais, e aí eu não estou dizendo se algumas ficaram obsoletas ou não, ficaram no passado, mas podemos falar tanto da hipótese fragmentária ou pensar ainda outras proposições relacionadas ao próprio documento que é a Bíblia hebraica, do ponto de vista, nós temos um diálogo pleno de que, de fato, são construções simbólicas, etiológicas, e que retratam a figura não de um Deus, mas de líderes e, sobretudo, comunidades que estavam em desenvolvimento. E o próprio Deus Javé se apresenta como uma figura totalmente simbólica e ligada ao patriarcalismo. E não tem absolutamente nada de um ser sobrenatural e que, aliás, tenha criado céu e terra. Portanto, quer dizer que essa abordagem, ela é cética? Ela é ateia? Ou ela é científica? Não, Kleber, ela é científica. E ela não é uma abordagem feita só por mim. Ela é uma abordagem feita por muitos autores, inclusive os precursores de uma abordagem, de uma análise da Bíblia, como eu estou aqui asseverando, foram os principais teólogos conservadores, que foram debatendo e cada vez mais reformulando suas próprias hipóteses e teorias acerca das próprias narrativas bíblicas. Tá bom, Kleber? Você vai colocar isso na mesa. Quando você tem um pressuposto que você acredita que Deus existe, você não consegue já chegar dizendo que você está puro na exegese. Não, você acredita que Deus existe. Você já parte do princípio que Deus existe. Parte do princípio que Deus existe. Por quê? Porque ele tá fazendo, é uma questão de método. É porque o cara está fazendo exegese teológica. Ele está fazendo uma exegese teológica. Por isso nós temos exegeses. Agora, hermenêutica, nós temos uma.
Porque esta é uma ciência, enquanto exegese é uma prática. Então essa é a diferença, senhor César. Essa é a diferença. Você decide que tipo de exegese você quer aplicar para entender aquele objeto. Se você vai para a Bíblia, evidentemente, olhando-a como palavra de Deus, Sagradas Escrituras, um livro supostamente inspirado, é impossível que você, como um teólogo convencional, não vá fazer uma teologia, uma exegese teológica. Por mais que você utilize todos os critérios. Do mesmo modo, um rabino que usa o Midrash, o Pardes, Shakram, Sodidros, ok? Ele vai fazer. Isso não há problema algum. Agora, o cientista da Bíblia não é o teólogo. Essa é a diferença entre mim e o Kleber, entre mim e outros supostos teólogos e pastores. É porque, apesar de teólogo, eu sou um cientista da Bíblia. Eu olho para a Bíblia como um documento. Um documento, entendo as questões fenomenológicas sobre o texto, efetualidade, por isso no meu livro Hermenêutica eu trato sobre isso. Eu vou procurar compreender o contexto histórico, social, a linguagem, a análise interna, a análise externa, intertextualidade, o diálogo do próprio texto e dos autores com toda uma cultura linguística e textual de sua época, para que a gente possa entender os conceitos levantados sob formas de linguagens, inclusive, destes autores ou destas tradições. Então, é por meio, inclusive, do paradigma indiciário que nós vamos conseguindo desvencilhar toda essa estrutura narratológica da Bíblia e vamos concebendo que é impossível que o Deus da Bíblia tenha sido um Deus revelado especialmente ou geralmente como um ser poderoso criador do céu e da terra. E veja, essa não é uma opinião de ateu, não é uma opinião de cristão ocidentalista. Nós temos Israel Finkelstein, um israelense, nós temos Mauro Liverani, nós temos Thomas Homme, nós temos Mark Smith, nós temos Rafael Bataille e tantos outros, ok? Nessa esteira toda que se debruçaram com uma análise neutra da Bíblia de verdade, ou seja, tentando e buscando compreender e analisando, dissercando o seu objeto para tentarem compreender se há plausibilidade de uma aproximação de que aqueles eventos, aqueles fatos, aquelas figuras realmente tenham existido. Ok, Kleber? Entendeu? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Vou dar exemplo. Quando você vai pesquisar o Antigo Testamento, quando você já parte do princípio que aquilo é uma montagem, que aquilo é uma como dizia um professor meu, é uma colcha de retalhos. Eu tive um curso que eu participei, que era uma colcha de retalhos. Que ali teve várias interpolações, tem várias alguém aumentou alguma coisa, tirou alguma coisa do Antigo Testamento. Aí você já parte do princípio que Abraão não existiu, que Isaac não existiu, tudo é mito. Só que assim, o que hoje o mundo acadêmico pensa? Primeiro, a gente tem que... Ô Kleber, eu sei que o seu esforço é muito grande para tentar defender a sua fé, a sua crença, e você tem que fazer isso, porque você vive da fé das pessoas e vive da sua própria fé. Ou seja, você depende da sua teologia para que outras pessoas se ancorem nessa teologia. Então, eu sei que vocês estão desesperados com isso. E eu te convido a um bate-papo. Se não aceitar um debate comigo, eu te convido para um bate-papo respeitoso, até porque você demonstrou ser uma pessoa educada, respeitosa e esforçada para tentar justificar a tua fé e a sua análise da Bíblia. Então, eu vou aproveitar aqui, com muito respeito, te convidar para um bate-papo ou um debate, se você quiser, sobre qualquer tema que você pode escolher relacionado à Bíblia, à fé, o que você quiser. Tudo bem? Tá combinado? Espero que você não me interprete mal. Mas espera aí. Bem, alguém vai para o texto da Bíblia já partindo de um pressuposto que Deus não existe. Bem, isso não está numa pesquisa científica. Então, o problema do Kleber é ele não entender que existe uma pesquisa científica da Bíblia e uma pesquisa histórico-teológica da Bíblia. São duas coisas distintas. Ou seja, o teólogo
que foi para um fundo de quintal chamado Seminário de Teologia, ou uma faculdade puxadinha de igreja, ok? E que vai fazer uma teologia onde ele já vai, de fato, para análise do documento, que para ele não é nenhum documento, porque a mente dele não é de um historiador, de um sociólogo, de um antropólogo, de um literalista. A mente dele é de um cristão. E, portanto, ele já vai partindo do pressuposto de que sua exegese deve estar ancorada na possibilidade de que aquele Deus existe. Ok, mas o cientista da Bíblia, ele vai, independente, temos muitos cientistas que não são ateus, mas dizem que o Deus da Bíblia é uma invenção, Kleber. E agora? Muitos cientistas que não são religiosos, mas ao prestarem suas dedicações ao estudo das religiões do Oriente Próximo Antigo, do Levante, do Crescente Fértil, desse berço civilizatório mesopotâmico, ou seja, chegaram a uma conclusão: a Bíblia é uma coxa de retalho mesmo. São textos produzidos em diferentes momentos da história, por diferentes tradições, ok? Que internamente demonstram que, de fato, eles são originários de diferentes correntes de pensamento e resultado de conflitos internos, interlinguístico, social e político, e, sobretudo, de intervenção ideológica, Kleber. E aí, essa é a diferença. É que teólogos ditos liberais fazem uma análise da Bíblia a partir de método científico e não de uma abordagem. Aliás, e ainda que tentem falar de uma fenomenologia, usar Missem Eliade, outros nomes croato, e por aí vai, para justificarem que alguma narrativa da Bíblia, nesse sentido, seja uma descrição da realidade, isso é mais do que um absurdo. Então não é que eu vou ler uma passagem, por exemplo, a travessia do suposto Mar Vermelho, conforme falam. Eu não vou analisar o documento, a narrativa. É impossível que o Mar Vermelho tenha realmente sido aberto. Por exemplo, eu preciso analisar o documento e entender a linguagem. Então, por que, na verdade, os teólogos liberais e cientistas da Bíblia, eles não partem, César, de um apriorismo, eles partem de uma abordagem metodológica, histórico-crítica e indiciária, a partir de dados definidos no próprio bojo da pesquisa, que são os documentos, para chegarem a uma conclusão plausível de que aquele texto possivelmente faz parte de uma construção de uma tradição. E aí, logo, você chega à tese de que possivelmente aquele Deus não tenha existido, aquele fato não tenha ocorrido, um personagem possa ter sido criado. Por quê? Porque é uma busca por evidências e tantas evidências, além do diálogo, da linguagem empregada pelo próprio texto. Ou seja, você tem ainda uma crítica literária para entender o que é uma cosmogonia, uma teogonia, uma cosmologia, o que é uma saga, uma lenda, uma fábula, ok? A narrativa mítico-poética, ok? Penso, o que é a palavra mito, quando a gente fala de Antigo Testamento e Oriente Próximo? A palavra mito vem de mitose, quer dizer narrativa. As narrativas do Antigo Oriente Próximo, elas não estão trabalhando com ciência. O autor bíblico não está trabalhando com ciência. Concordo. Parabéns, César. Só vou fazer um adendo aqui. Não. A palavra mito não é narrativa. Não. Aqui, eu não sei que dicionário, de que comentário, eu sei que existe um conceito moderno de pensar o mito desta forma. E aqui você está absurdamente equivocado, César. A narrativa é diegese. Diegese é a narrativa. O mito é a representação da realidade. O mito é a forma com que se conta. O mito é a prática da representação. O mito é o modelo. E por isso nós partimos de um dos maiores mitólogos, que foi Platão. Quando concebeu a ideia de que as civilizações viviam em uma histeria mística, quando achavam que o mito era real, e o mito não era real, o mito era ideal. A finalidade do mito era explicar por meio da representação. O conto era
diegético. O conto era o narrativo. E, portanto, o mito, ele tem por objetivo, por meio da lexios, está lá em Platão e a República, tá, Kleber? Por meio da lexio, o mito ou mitoi, diegese, lexio e a mimestai tem o papel de representar. Portanto, o mito ele é vestido de quê? De símbolo, de imagem, de drama. O mito ele é revestido de tudo, porque o mito é apenas a forma de contar por meio do simbólico. Esse é o papel do mito. A diegese, ela só narra. Ela narra representando o que o mito é. Se tornou convencional afirmar que o mito é uma narrativa. Bem, do ponto de vista, o mito é narrado, mas o mito não é uma narrativa. O mito é a representação da realidade. Aliás, eu quero aqui até aproveitar e chamar Marcel Detienne para essa abordagem. Marcel Detienne, no seu livro A Invenção da Mitologia, página 10 a página 17, mas sobretudo página 10, Marcel Detienne, ao analisar a forma com que o mito se apresentava dentro da estrutura da civilização grega, sobretudo das intervenções na polis, ele dizia, olha, o mito tem o poder de um fato natural. O que ele quis dizer com isso, Kleber? Que o mito, ele não descreve a realidade. O mito, ele representa por meio da linguagem, César. Kleber, já estou confundindo aqui, Kleber, por meio da linguagem. E, portanto, o mito ele vai se valer de tudo que é necessário para poder representar a realidade, o fato. Mas ele não descreve o fato. Por quê? Porque o mito não é a literalização do que se narra. Ele é a representação. Ok, Kleber? Tentar ver ciência em Gênesis é um absurdo. Concordo. Porque o Gênesis, ele é um livro do Antigo Oriente Próximo. Concordo. Até foi mencionado uma coisa importante. E é uma verdade. Antes da Bíblia, tinha outras narrativas que você percebe que vai aparecer também no texto bíblico de Gênesis. Ok. Isso é ruim? Não. Isso só demonstra que e aí vai diferenciar, né, um do outro. Isso é ruim? Não. Hoje em dia, principalmente na filosofia da religião, isso demonstra que existe um fato verdadeiro ali. Tem uma... Peraí, César. O Kleber. Que fato verdadeiro? Será que vamos ver se ele vai explicar que fato verdadeiro. Se ele compreendeu o sentido do que é mito e da própria narração, vamos lá. A narrativa antes de Gênesis que fala do Adão, de um tipo de Adão. Tem uma outra narrativa que falava de um tipo de dilúvio. Se existem narrativas antes da Bíblia que falavam disso, em vários outros povos, e no texto bíblico, o autor bíblico colocou aquilo também, isso demonstra que, de alguma forma, aquela narrativa tem um fundo de verdade. Tem não. Que verdade? A narrativa não é a descrição da realidade. A narrativa não é a descrição da história. A narrativa é a representação. Então, ou seja, esse senhor, ele quer que você acredite que, de fato, Adão, um homem, um ser genérico, humano, foi criado do barrinho. Porque temos outras narrativas. Outra questão. Que houve um dilúvio, se universal ou não. Ou seja, que a narrativa do dilúvio, ou dos dilúvios, inclusive eu tenho um vídeo exclusivo aqui no canal que eu vou ensinar o que é mitologia. Eu vou mostrar como os mitos, eles dialogam, porque isso era comum. Os mitos, na verdade, tinham a finalidade de atuar como interventores na construção da sociedade. Eles transsignificavam e não ressignificavam os fatos, querido Kleber. Eu não sei quanto tempo você estudou de fenomenologia, quem você andou lendo, ok, na área da mitologia e fenomenologia. Porque se você leu Mircea, eu li. Quem você disser que leu, já pode ter certeza que eu já passei lá há muito tempo. Então tem um problema. E aqui tem um perigo nas suas falas. Porque quando você diz que, pelo fato de termos narrativas anteriores, tem existido, de fato, essas narrativas sejam reais ou sejam verdadeiras, quanto literalidade, ou seja, elas são ressignificações, elas ressignificam os mesmos fatos e elas levam os mesmos arquétipos. Não, senhor Kleber, o senhor está absolutamente errado. Quer ver um exemplo? Jó não existiu. E não é porque eu não creio.
Por quê? Em todas as religiões, inclusive da Mesopotâmia, ok? E até não da Mesopotâmia, indo para a religião indo-europeia, por exemplo, a hindu, nós temos narrações de servos sofredores. Nós temos no Egito, na Suméria, na Babilônia, cântico dos servos sofredor com a mesma representação. Portanto, Jó não existiu. É apenas uma figura criada para representar o desenvolvimento etiológico, ou melhor, étnico, de grupos distintos que estão em conflitos diretos dentro da construção social em que esse povo está inserido. Ou seja, o senhor falou de fenomenologia, o senhor falou de filosofia, já se equivocou quanto mito, se equivocou quanto fenomenologia, na verdade, que deve entender de forma profunda justamente a forma da representação do mito dentro de uma estrutura mítica e mística, pensada dentro de um que eu vou chamar de mitopoese. Bem, por que o senhor pensa dessa forma, senhor Kleber? Porque o senhor é teólogo confessional, é pastor de púlpito, e levar a verdade para as pessoas sobre o que de fato o texto compromete, inclusive, o seu meio de vida, como de tantos outros. Ou seja, essa é uma verdade deontológica que eu tenho que trazer aqui. E aí eu tenho que refutar esta primeira fala. Inclusive, vou dar mais um exemplo. Digamos que tenha tido um dilúvio. Peraí, será que realmente teve um dilúvio? Porque cada religião conta o seu mito de intervenção de forma diferente, ainda que se fale em dilúvio. Eu aqui apresentei 7 tipos de dilúvios que ocorreram supostamente dentro de estruturas narrativas distintas. Mas um acadêmico minimamente honesto, que dialoga com a filologia, que dialoga com a semiótica, dialoga com a mitologia, dialoga com a arqueologia, com a historiografia e com a linguística, impossível esse acadêmico, se é um cientista de verdade e não um teólogo, admitir que o mito do dilúvio é um mito real. E porque tiveram outros mitos do dilúvio, na verdade, houve um dilúvio? Não, porque os mitos diluvianos, senhor Kleber, eles são nada mais do que intervenção para explicar a linguagem da época em que se usava a mitopoese, ou seja, você vai pegar o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías e outros profetas, dizendo que, inclusive, o Senhor enviará o seu exército e ele entrará como inundação de muitas águas. E eis que a terra ficará submergida e vossas cidades serão assoladas. E a terra se tornará um caos. Ou seja, eu tenho uma tradição lá do pós-exílio, narrando a forma com que, de fato, esse dilúvio aconteceria. Veja, onde os próprios profetas, sacerdotes, sejam eles saducitas ou não, vão declarar que a forma com que os antigos, na verdade, dominavam e invadiam as terras eram, na verdade, como muitas águas que vinham. Inclusive, nós temos uma expressão usada nos profetas que diz: e eis que eles vêm do norte e do sul, como fortes águas e um grande dilúvio inundando a terra. Ou seja, o mito da Arca de Noé, senhor Kleber, não tem nada, é zero, a ver com um dilúvio de águas, e sim com um projeto mítico-poético por uma cosmogonia de um mito inaugural do tempo pós-exílio. E isso não é ateísmo, não é agnosticismo, isso não é ceticismo, isso é ciência, a partir de uma análise crítica e científica da Bíblia, do documento, em um diálogo pleno com toda uma estrutura metodológica e disciplinar. Só que as pessoas não entendem. Você pega o John Walton. O John Walton vai dizer o seguinte, que é um grande especialista do Antigo Testamento e do Antigo Oriente Próximo. A linguagem, ele está tentando relatar algo que aconteceu. Mas qual é a linguagem que ele vai utilizar? A linguagem poética daquela época. Concordo. Quando ele está querendo dizer que algo aconteceu, não é aconteceu do jeito que é narrado. Você precisa aprender a diferença entre descrição histórica e representação histórica. É aí que entra a mitologia quanto o seu papel de intervenção e explicar a realidade. Isso, senhor Kleber, nós chamamos de mitopoese. O Oriente Antigo Próximo, ele é marcado
ou toda uma forma de produção de documentos a partir de toda uma culturidade, linguisticidade, que nós vamos separar aqui de mitopoese e poder. O que isso quer dizer? Os mitos de fundação da Bíblia hebraica, que são aquelas narrações que vão contar, por exemplo, Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Et Haaretz. Eu concordo que não tem ciência do ponto de vista do que nós concebemos. O que tem ali nada mais do que uma mitologia, a partir de uma forma narrativa para explicar justamente a criação da Terra. Mas que Terra? O planeta? Não. O universo também não. Por quê? Porque quando fazemos uma análise intertextual dessas fontes documentais, já sabemos que Gênesis não foi o primeiro livro da Bíblia escrito. Já sabemos que nem este texto foi o primeiro texto de uma cosmogonia do mito de fundação da terra de Judá, porque o mito ali da terra não é da terra o planeta, até porque eu já ensinei aqui a palavra Eretz, Cosmia, né, o grego Ge e tantas outras para que as pessoas entendam que o escritor não tem em mente e não quer produzir nada sobre terra. A terra é a terra em que eles habitam, é a terra em que eles têm diante deles para a construção ou reconstrução. Lembra que o texto diz, e a terra estava sem forma e vazia? Por quê? Porque lá na tradição anterior, os exércitos já tinham invadido a terra como o quê? Inundação de muitas águas. E é por isso que o mito do dilúvio de uma outra fonte posterior vem para explicar como de fato vem a desolação ou a inundação por meio de potências e exércitos. Quer ver uma coisa? Por que os exércitos são enviados e destroem as cidades? Porque, segundo a tradição, o povo do norte, sobretudo e o leste de Judá, não quer aceitar o culto a Javé. Não quer abandonar o seu culto politeísta. A tradição cria uma narrativa de que a consequência da inundação da terra por meio do exército de Sanaqueribe, do rei Necal, do rei Nabucodonosor e tantos outros, vai acontecer por meio justamente de um processo interventor que vai deixar a terra sem forma e vazia. Portanto, nós estamos falando de narrativas como estratégias de intervenção ideológica no Oriente Próximo. O referido autor, como tantos outros, está correto. Eu acho que o senhor Kleber que não está conseguindo compreender o que ler. Eu não sei que nome eu dou para isso, tá, Kleber? Com muito respeito. Porque quando ele diz que, na verdade, a forma de linguagem tem por objetivo explicar os fatos, não é os fatos da literalização, como se tivesse acontecido. Porque os fatos, eles são narrados por meio da mitologia para representar. Por exemplo, o mito de Adão, criado. Assim como Dan levanta um altar, cria imagens conforme sua imagem, e isso está em Jeremias, isso está em Ezequiel, isso está em Isaías, pois os homens criavam deuses conforme sua imagem e semelhança e estabeleciam culto. Por isso Judá vai criar o seu homem. Isso, senhor, chama-se autoctonia, que se o senhor fez filosofia realmente e mitologia, deve ter aprendido. Portanto, eu quero deixar claro aqui que o meu objetivo é mostrar mitos da criação por meio dessa chamada mitopoese e falar de poder. Dentro da Bíblia hebraica, já que ele é teólogo, ele vai fazer aqui umas ponderações plausíveis, do meu ponto de vista, ao professor Fábio Sabino, e explicar que todo texto mítico-poético, poético-teológico, cosmogônico, eles, na verdade, são funções, eles funcionam como representação no contexto sociopolítico do Oriente Próximo. Ou seja, a abordagem que eu farei aqui, senhor César, para que o senhor Kleber, para que o senhor entenda, porque eu fiz um vídeo dando uma aula para o tal de César aí, e acabou que César não sai da cabeça. É a partir de critérios, paradigmas, entre eles indiciário, crítica intertextual, uma abordagem histórico-social. Nós vamos mostrar que esses relatos não têm compromisso com a realidade empírica, porque foi isso que o senhor quis dizer. Não estou te interpretando mal. É um contorcionismo do senhor para tentar validar, justificar a sua fé com base num livro que é de mitos,
que é de contos. E mitos no sentido de que não são histórias mentirosas, são histórias reais a partir de mitologemas, que o senhor deve ter aprendido também. Portanto, o objetivo de mitos etiológicos como de Abraão, Isaac, Jacó, Jó, entre outros, é apresentar uma identidade coletiva de grupos definidos, uma teologia do poder e uma exclusividade étnico-religiosa. Há uma inter-relação com os mitos sumérios, acádios, cananeus, que revelam a apropriação e reformulação de temas antigos. E aqui sim, eu concordo com o Sabino num ponto e discordo no outro. Onde eu concordo? É impossível dizer que um povo nômade que sai do sul de Midian, portanto, parto da hipótese midianita, ok? Mas arabita, vamos dizer assim, e que ali deseja estabelecer um projeto de poder, não tem e ainda não está influenciado com outros mitos. Essa influência só vai acontecer na Babilônia. E, portanto, de acordo com as intervenções dos impérios, é justamente o Império Persa e o Império Babilônico que vai influenciar este grupo, sobretudo exclusivo, que são os judaítas, para que a construção das mitologias, cosmogonias, teogonias, possam servir de intervenções ideológicas. Agora o senhor Kleber está aprendendo um pouco mais sobre mitologia. Então, vamos aqui ouvir mais um pouco e eu voltarei para poder mostrar para esse senhor o que é linguagem simbólica e ideológica a partir de mitologia. Vamos lá, ou de mitopoese. Do Antigo Oriente Próximo. Dizer que está usando uma linguagem poética, você não está tirando a ideia de que o texto... Vamos supor aqui, agora eu vou falar para os conservadores na teologia. Você não está tirando a inspiração bíblica, você não está falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, só está falando qual foi a linguagem... Não. Tá aí o exemplo. O texto é inspirado. E aqui a gente pode falar qualquer conceito de inspiração. Os textos são políticos, são ideológicos, são construções com fins determinados. Não tem orientação de Deus. Aliás, senhor Kleber, não tem nem Deus na Bíblia. Tem uma ideia, tem um protótipo. Só para o senhor ter uma noção. Isso demonstra o caráter, que eu quero chamar aqui, deontológico, de quem vai fazer teologia e sai como teólogo, porque precisa defender teologia. Precisa acreditar e fazer os outros acreditarem que realmente o texto, ele foi inspirado, ele é sagrado, ele é divino, e que aquilo que foi escrito porque um Deus soprou no ouvido, orientou a escrever, quando na verdade ele falou de fenomenologia e não apresentou nada sobre isso. Na verdade, os textos são resultados do que nós chamamos confrontos efetuais, interculturais. Os textos são produzidos com a intenção definida de intervir ideologicamente. Não tem, a única coisa que não tem na Bíblia é inspiração de Deus, sobretudo. Que o autor bíblico utilizou para descrever aqueles fatos, que na cabeça dele existiu. Viu? Eu não disse? Ele falou descrever. Gente, isso é uma aberração. Isso aqui é o cúmulo do cúmulo do cúmulo de uma aberração. Porque as narrativas não descrevem, elas representam. Descrever é quase que trazer a literalidade e a efetualidade do fato. Não, as narrativas transsignificam, elas expressam, elas não descrevem. Está dando para entender? São coisas distintas. Ou seja, cabe, inclusive, a aplicação do conceito das formas de linguagens, justamente para quê? Para quê? Para representar. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma vazia. Deus criou. Ele quer demonstrar isso. Como que ele demonstra? Com a linguagem que ele tinha na época. Qual é a linguagem? Não vai ser uma linguagem científica, não vai ser uma linguagem filosófica, vai ser uma linguagem que ele tem lá como... Então, senhor Kleber, me responda. Foi a Terra o planeta? Realmente? Aliás, não só a Terra e o planeta. Presumindo que tenha sido uma Terra, foi criar do nada? A primeira sentença do hebraico, que foi traduzida posteriormente lá em Alexandria pelos judeus, não foram por persas, foram por judeus, que traz epoessem, que não tem absolutamente nada a ver com o verbo criar do nada. Porque para os gregos, o verbo utilizado para criar do nada era kitso, e não poel, ou
epoessem do auristo, deduzindo o verbo bara, que vocês tentam insistir que é criar. Do nada eu já refutei essa baboseira há muito tempo, mostrando, inclusive, dentro da própria Bíblia hebraica, que em nenhuma passagem o verbo bara significa criar do nada. E, sobretudo, dizer, porque é usado quando Deus é o sujeito. É muita contorcionismo, né, gente? Eu estou aproveitando até aqui para... Deixa eu ficar quieto, senão daqui a pouco sou mal interpretado. E tem outro tipo de linguagem? Não, é aquela linguagem poética do Antigo Oriente Próximo. Concordo. Mas, peraí. Aquela linguagem ali é para dizer que esse fato aconteceu? Tal como está narrado? É? Não. Que um Adãozinho em algum momento da história foi criado? Também não. Claro que não. Porque os mitos são de fundação. Vou dar um exemplo para esse senhor. Rômulo. O mito de Rômulo e Teseu contado por Plutarco de Queroneia. Rômulo é pedra fundamental que os patrícios romanos rejeitam. Rômulo é perseguido. Rômulo ele surge depois de um sumiço ou assassinato. Isso tudo tem. Rômulo ele tem uma ligação com a República e, portanto, ele é a cabeça da República. Está tudo em Plutarco de Queroneia, no mito de Rômulo e Teseu. Ok? Então você vai ter os mitos de fundação, inclusive, Platão vai falar disso, inclusive revivendo outros contos, como de Homero, a Ilíada e Odisseia, o mito de Orfeu e tantos outros. Ou seja, senhores, o que eu estou ouvindo aqui é um absurdo. Tudo isso para dizer que o Sabino estava errado. Tudo isso para dizer que o Sabino estava equivocado, errado, e que o Sabino é tendencioso. Isso já é consenso acadêmico. Agora, quando a gente fala assim... Não, consenso acadêmico em que sentido? Quer dizer que consenso acadêmico de que a Terra... Não é consenso acadêmico, é consenso de quem acredita que o homem veio do barrinho. Quem faz uma leitura teológica de que o mito, ou seja, desrespeita a própria linguagem poética. Porque a linguagem poética ali, o Adão, não é o homem genérico, do Adamá. Eu expliquei isso em várias passagens. Se esse senhor quiser aceitar um debate comigo, ele aprende ao vivo. Porque eu vou abrir a Bíblia hebraica e vou mostrar para ele. E para quem quiser. Que várias vezes a palavra Adamá, a própria palavra Adão, ela está designada ao que é autotônico, o que é próprio, originário da terra. É isso que Judá está criando o seu próprio povo. Ou seja, um grupo exclusivista que quer dominar. A minoria que estiver incomodada, que se mude. Mas lembrando, a minoria eram os judaítas e não os israelitas. Deu para entender? É triste a gente ter que estar aqui. Por isso que eu disse, invistam no meu canal. Você que está me assistindo, valeu demais. Compartilhe, mande um pix, porque veja, o YouTube só tem dificultado cada vez mais agora com as novas normas para que o nosso conteúdo chegue mais adiante. Eu moro numa cidade pequena do interior. Eu não tenho como sair daqui por um cachê menos de R$2.000. Basta você pegar agora o Google Map e colocar Itaocara em qualquer estado. Você vai falar, professor, que lugar é esse? Eu não tenho. A única forma de eu participar de um debate é por videoconferência. Mas mesmo assim, sem cachê eu não vou. Me convida quem quiser. Para fazer palco para doido dançar, eu não vou. Agora, veja o que eu quero dizer. Se você não faz com que este conteúdo alcance mais pessoas, gente como esse camarada vai continuar com esse contorcionismo vergonhoso, inclusive, sabe? E defendendo que, de fato, veja, ele reconhece que é uma linguagem, mas que a linguagem descreve a história ou a realidade. Isso é um absurdo. Não, porque houve outros povos antes da Bíblia que falavam alguma coisa de um tal de Adão. Então, ok, isso é exatamente. Porque são narrativas do Antigo Oriente Próximo que estão falando do mesmo fato. Mentira! Não, eu provo para o senhor que não está falando do mesmo fato. Eu provo para esse senhor, ao vivo ele vai passar vergonha. Quem quiser debater comigo, não é o mesmo fato. Por isso que eu discordo do Sabino, no ponto de vista do que se chama mitos comparados. Os mitos fundacionais são próprios, senhor Kleber. O senhor disse que fez filosofia. O senhor disse que entende de mitologia e fenomenologia. Os mitos são construções próprias. Ainda que os judeus tivessem sido influenciados, feito uma releitura dessas cosmogonias,
Eles criaram suas próprias narrativas fundacionais. Não tem nada. Os próprios mitos vão mostrar isso. Ok? Você vai perceber contos em outros povos, claro que vai, mas não é porque aquilo aconteceu. Se for assim, nós teremos que decidir quantos Jó nós temos. Será que a Arca de Noé e o dilúvio estão falando de vários dilúvios? Ou de um mesmo dilúvio? Não. Cada povo constrói sua própria cosmogonia e explica seu próprio mundo a partir do quê? De contos. Então existe uma influência cultural, linguística, mas quando o mito nasce, por isso a gente chama justamente o nascimento da mitologia, é para explicar a grandeza de um povo, sua construção, fundação ou refundação. O que esse senhor está falando é um absurdo. Não tem um mitólogo que eu tenha lido na vida que fale isso. E eu desafio a apresentar qual mitólogo que diz isso. Nenhum. Porque os mitos são autotônicos. Os mitos não são, vamos chamar assim, universais. Isso é um absurdo. É como se tivesse um arquétipo. Portanto, o mito de Adão. O mito de Adão contado na Índia é o mesmo Adão. O mito de Adão contado na Suméria é o mesmo Adão. O mito de Adão, não. O mito de fundação do príncipe, do rei, do monarca e do próprio povo, do Adamã ou Adamá, é um mito autotônico. Ele é originário. O senhor faltou esta aula. Em algum momento da existência, Deus criou tudo. Eu sabia que ia sair essa pérola. Criou não, senhor. Criou não. Criou nada. Os mitos de fundação e de criação não falam de um poder sobrenatural criador de um Deus, e sim do poder criador do príncipe, de quem governa, de quem está construindo, dando origem à polis. Eu acho que o senhor na vida não deva ter lido Platão. Duvido que tenha lido. Ok? Ainda mais em grego. Inclusive, antes de tentar abrir a boca para falar alguma coisa sobre o que eu estou dizendo, é bom que o senhor leia Platão, a República, ok? Outros autores. Tá. Bom, eu tenho algumas perguntas. Antes de você entrar na tua explanação, eu tenho uma pergunta que eu fiz para ele, eu queria fazer para você, que é uma dúvida que eu tenho ainda. E mandem suas perguntas aqui, ajude o canal com o Superchat, assim, ó, a gente vai dar preferência para ler as perguntas que mandarem Superchat, tá? Mas manda também a sua pergunta normal, quem não puder mandar Superchat também manda também. Tá vendo aí? Não posso pedir Superchat, eu não posso pedir Pix. Agora, você que está me assistindo, que caiu aqui de paraquedas, de qualquer religião, você que está em busca da verdade de fato, tá vendo? Sem dinheiro, não funciona. Se hoje eu tivesse uma receita minimamente compatível, com certeza, eu pagaria o tráfego pago, meus conteúdos alcançariam mais pessoas, nós iríamos estar inseridos no debate público, e aí o povo poderia estar vendo um debate de alto nível. Inclusive, eu já disse, eu estou disposto a debater com pastor e rabino simultaneamente, porque eles mesmos discordam entre si, e aí eu acabo de sepultar os dois, ok? Agora, é com vocês, não é comigo. Vou ver quantos valeu demais o Pix eu vou receber por causa deste conteúdo. Vamos ver, eu vou conferir aqui. Que caso a gente não consiga ler, a gente depois encaminha para o Kleber. Então, mande suas perguntas, já vai mandando, a nossa produção vai estar separada. O meu QR Code Live Pix está aqui, eu acho que ele funciona mesmo sem ser live. Vamos ver quantos vão enviar uma singela contribuição para dizer, professor, precisamos da tua voz no debate público. Precisamos do senhor, porque o que esse senhor fez aqui foi um contorcionismo absurdo para tentar justificar suas teologias. Aqui, passando para nós. Quem der o superchat, a gente dá preferência para leitura. Deus, se eu não me engano, né? Também vai estar aqui o Daniel Lopes. Ele falou que é muito fácil de explicar. A linha do tempo nem sempre está certa. Isso que eu falei para o Fábio. Ele falou, não pode ser, porque a linha do tempo... Ó, eles falam de coisas que nem tinham sido escritas antes. Então, como é que você me explica isso, se você estudou sobre isso? Que isso é uma coisa que eu falo, se o cara não tiver muita fé, pega ele. Por exemplo, o dilúvio lá atrás, lá na Mesopotâmia, já tem uma narração de um livro lá que foi achado em Ur, dos caldeus, se eu não me engano, que fala sobre uma grande inundação na Terra.
o Deus é muito parecido, aí você vai pro Egito, é parecido também o Osíris com sacrifício. A gente que é cristão, a gente sabe, eu creio, a minha crença, tá? A minha crença é exatamente, eu vou na resposta do Daniel Lopes. Eu acho que assim, que a linha do tempo em arqueologia, de você descobrir as coisas, nem tudo é comprovado cientificamente 100%. Então, a minha opinião como eu sou cristão, esse é o meu lado de cristão, que eu acredito nisso, cara, não foi os judeus que copiaram eles que copiaram os judeus. Entendeu? Pode ter sido isso. Mas aí o Fábio falou, não, mas essas descobertas foram muito tempo atrás. O que você tem para me falar sobre isso daí? Cara? Vamos lá. Isso aqui que esse senhor falou, gente, por favor, comente aqui. Foi o pior de todos os absurdos que eu já ouvi. Não há materialidade, documento algum, e nem tentem falar de tradição oral. Veja, os documentos sumerianos são os mais antigos da história das civilizações, entre os povos desse contexto. Veja, a Bíblia hebraica, a Torá, é um mito pós-exílio. Os textos que nós temos, os documentos produzidos, materialidade, evidência interna e evidência externa, crítica textual e crítica genética, qualquer uma que eu aplicar vai mostrar que, na verdade, os textos, eles são decorrentes das influências, experiências vividas por este grupo social. Lembrando, judaítas, sacerdotes do templo e monarquia, pós-exílio, pós-cativeiro. Eu concebo até, inclusive, nós não temos um Isaías, nós não temos um Jeremias, nós não temos um Ezequiel. Nós temos tradições isaiânicas, jeremiânicas, que estão produzindo textos. Os textos demonstram um conflito interno de tradições, de grupos sociais que estão tentando se entender, mas que, na verdade, acabam discordando. A intervenção, o profeta chamado Amós, que tenta intervir no sul com Oséias para, de alguma forma, submeter a maior estrutura econômica e social da época, que era o norte, israelitas, ao poder dos judaítas, é muito claro. Isso aqui não é um react, isso aqui é uma aula. Pode mandar o teu Pix que vai ajudar. Pode mandar o teu valeu demais. Kleber, até você vai mandar um valeu demais e um Pix para mim, porque eu acho que essa aula você não deve ter tido lá, não. Calma aí. Isso que esse senhor falou é um absurdo. Ou seja, foram eles que copiaram. Absurdo dos absurdos. Alguém já viu falar do Bessarotos? Que é o mesmo mito de Enoque, contado sobre outra perspectiva. Ou seja, você tem mitos do servo sofredor, vamos chamar dos Jós, muito anteriores a um texto produzido. E o cara quer dizer que foram eles que copiaram. Gente, mas como eu disse, isso aí é fé, não é ciência. Aí, eles querem dizer que a abordagem que nós fazemos científica da Bíblia é ateísmo, é ceticismo. A abordagem que fazemos da Bíblia, e lembrando, eu não falo de Deus a partir da Bíblia, porque não tem Deus na Bíblia. Okay? Eu já expliquei sobre Elohim, Javé, expliquei os homens como deuses, uma análise interna da Bíblia mostrando quem são os Balaim, os Elohim, tudo isso eu expliquei. Ok? O Deus da Bíblia é prostituto, ele concubina com Ashrá, tudo isso para você ver dentro da perspectiva, ok? De construção de intervenção. Mas vamos ver o que o senhor Kleber, o camarada que diz que o Sabino estava errado, falou. Se os judeus foi influenciado por essa narrativa e eles criaram a narrativa deles, os judeus, eu gosto de usar o termo hebreus, Velho Testamento é hebreus. Tá. Errado, você está errado, porque judeus é uma coisa e hebreus é outra. Olha aí, ó, aprendeu errado. Hebreus não significa povo, e sim povos. Hebreus eram todos os que atuavam, viviam como nômades, peregrinando nessas regiões mesopotâmicas, entre rios. A palavra hebreus foi dada justamente por decorrência dos que atravessavam. A palavra hebreus vem do hebraico ever, ou ivrir, que quer dizer atravessar, ou ivrim, ou ivrit, significa atravessar. Hebreus, portanto, eram todos os grupos sociais, nômades, peregrinos,
que compartilhavam transições, vamos dizer, intercomercializavam nessas regiões. Eram grupos, inclusive, sem terra. MST de hoje, que caçavam maneiras de tomarem espaços. E eles se desenvolviam a partir de relações próximas semíticas. Ou seja, quanto mais próximos uns dos outros, eles poderiam falar quase que similarmente a mesma língua, já que eles estão propriamente mais se desenvolvendo na região norte da Cananéia, Baixa e Alta Cananéia. Senhor, outro absurdo que esse senhor falou. Não vejo problema nenhum. Não, é problema sim. É problema sim. Porque os judeus são judaítas. Eles vêm de Judá, do sul de Midian. O senhor sabe onde fica o sul de Midian? O senhor sabe? Hoje representando, ou seja, nós estamos falando de judeus árabes. É isso, senhor. Eu fico pensando nos seus alunos, no seu curso de teologia. Míticas no sentido de narrar mesmo algo que aconteceu. Só que você tem que ver assim, cada narrativa tem sua peculiaridade. A narrativa de Gênesis, e até o próprio Sabino falou de forma correta, isso eu tendo a concordar com ele, o autor de Gênesis falou o quê? Ele não menciona, porque naquele período, Sol, Lua e as estrelas eram divindades. Nas narrativas, naquelas outras narrativas, eram tudo divindades. Na narrativa de Gênesis, não. É criação de Deus. Na narrativa dos povos em volta, que você acabou de mencionar... Discordo do professor Fábio Sabino. Termos como Shammai e outros estão designando a construção do artefato do templo, como a própria raquia. O que vai ser chamado de lunar, solar, são apenas aparatos da narrativa para exemplificar, de fato, a grandeza e o poder deste soberano que manda e faz obedecer. É disso que nós estamos falando, ok? E não porque Deus criou lua, Deus criou céu, Deus criou isso. Eu também discordo do Sabino. É sempre uma guerra de deuses, deuses lutando contra deuses, para surgir aí o Deus que... São reis lutando contra reis, imperadores contra imperadores. Como que a gente prova isso? Na própria Bíblia, onde os símbolos, os reis recebem símbolos de acordo com os seus atributos ou suas virtudes. Um é o rei da pesca, o rei Dargon, o rei do mar. Olha só, de Dagon, inclusive um rei que foi considerado inimigo, arqui-inimigo do próprio povo, rei dos filisteus. Nós temos o símbolo do leopardo, representando a grandeza de Alexandre, sua maneira, um homem ágil, liderava todo o exército grego e de uma forma avassaladora e rápida, tomava tudo. Urso, tudo são símbolos. A serpente, a sabedoria, só falta esse senhor dizer que a serpente falou. Só está faltando. Criou todas as coisas, tal. No livro de Gênesis, não, ele já começa, Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Assim como está em Jeremias, e que não tem nada a ver com céus e terras. E aí eu não sei qual a leitura que o Sabino fez desse texto, porque esse texto, ele é posterior à cosmogonia da construção de Judá e do templo. Está lá em Jeremias. Ok? Que vai aparecer. O Senhor criou inclusive o Adão e Eva. O Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher, veja, rodeará o homem, estará ao redor. Ué, como assim? E o Gênesis vem depois, e criou Deus a mulher e a colocou como adjuntora. É a forma da linguagem, realmente, para representar. Senhores, como eu não poderei fazer todo um corte, eu vou parar aqui no minuto 26 e 30 desse senhor, porque ele falou mas tantas neiras, que eu não sei nem onde eu devo parar. Mas eu vou parar por aqui e vou complementar agora, de fato, a abordagem. Agora eu irei complementar a abordagem. E é importante que você preste muita atenção. Até o minuto 26, nós estamos falando de mitopoese e poder, em formas de linguagem, como ele apresentou. Então vamos entender primeiro os equívocos que esse senhor cometeu absurdos sobre mito. Se é que ele sabe alguma coisa de fenomenologia, né? Ele deve ter lido Russell, por exemplo, sei lá.
O mito como linguagem simbólica e ideológica. Isso é o mito. Portanto, se o mito aparece como linguagem simbólica e ideológica, o mito nunca está literalizando o fato. O mito está representando. O mito nunca descreve. O mito representa. O mito transsignifica. O mito não ressignifica. Ressignificação seria o mimestai. O mito não faz isso, senhor. Depois eu mando o certificado para o senhor. Os mitos não são relatos ingênuos ou pré-científicos. Concordo com ele. Os mitos são construções simbólicas e eles tendem por objetivo traduzir estruturas sociais, políticas e teológicas. Portanto, não tem criação de terra nenhuma, luazinha nenhuma, sol nenhum, sementinha nascendo, homenzinho vindo do barro. O mito é a construção social de estruturas políticas claras e até econômicas. Podemos, por exemplo, partir de um cara que eu nem concordo tanto com ele. No meu livro Hermenêutica, eu até faço uma crítica a este autor, que é o Roland Barthes. Você pega ali o Roland Barthes, ele vai falar de um sistema de comunicação e ideologia. Quando nós pegamos esse sistema de comunicação apresentado por Roland Barthes em relação à própria Bíblia hebraica, nós veremos que a Bíblia não é uma exceção. Ou seja, os mitos desempenham papéis fundacionais, normativos e identitários. Mas eu tive que ouvir um senhor com esse monte de baboseira aqui. E, na verdade, é porque eu sou ateu. Eu sou cético. E discordo em número, gênero e grau do professor Fábio Sabino em fazer uma leitura de que só pelo fato de ter lua e céu, na verdade, lua e sol, isso transcreve uma narrativa em que se pense uma visão cosmológica, porque a única coisa que não tem Gênesis é cosmologia, e sim cosmogonia. Portanto, se for assim, eu terei que conceber que, de fato, a Terra de Gênesis é o planeta, e ela é? Não! E não é. Portanto, eu também discordo do Sabino. Paradigma, indiciário e intertextualidade como método. Portanto, veja, eu disse que a leitura que faço da Bíblia hebraica, ela passa por uma interdisciplinariedade. Eu sou perfeito? Não. Mas o método científico, não adianta eu entender o texto porque sou hebraísta, conheço o hebraico, conheço manuscritologia, conheço um pouquinho, conheço crítica textual, e, portanto, eu pego um texto em hebraico e começo a buscar romper as camadas semióticas, filológicas, que envolvem o próprio texto, perco o sentido amplo de significado e significante para dizer, não, esse texto aqui está dizendo isso porque aqui a palavra é isso, quando não é. Portanto, nós temos que entender que os textos estão dentro do que eu chamo de produções sintomáticas de contextos sociais, políticos subjacentes. Temos que associar a crítica intertextual, trazer evidências claras às ressonâncias entre mitos bíblicos e relatos sumérios acadianos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Enomai Elish não tem nada, é zero a ver com os mitos narrados na Bíblia. É zero. É zero. Inclusive, eu tenho um livro aqui, não vai dar para eu pegar, que é a epopeia de... Deixa eu ver se dá para eu pegar aqui. Ó, não, esse é o de crítica textual. Eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui, que é uma tradução do Edson de Faria, que fez, inclusive, um endosso de um trabalho do mestre Sabino. Não vai dar para eu pegar aqui, pessoal. Depois eu pego. É a epopeia de Gilgamesh. Eu pego depois, ok? E outros textos egípcios e sumerólogos que defenderam. Portanto, eu estou dizendo para vocês que, apesar dos judeus, por que eu estou falando judeus? Porque os textos não foram produzidos pelos israelitas. Não foram produzidos pelos israelitas. Não foram os israelitas que foram para Babilônia. Não foram os israelitas que ficaram sob o comando dos persas por Ciro. Olha como é que o texto explica tudo. Ciro é meu pastor. Salmo 23, Hashem Eloi lo Ersá. O Ciro é o Mashiach. Então, a gente precisa entender, ok? O Boré Shalom e o Boré Ra.
crio a paz, eu crio a guerra, não tem nada a ver com dualismos, zoroastrismos e qualquer coisa. Ok? Agora, que os judeus estão influenciados porque estão fazendo esta leitura clara. A serpente do Éden nada mais é do que a sedução dos babilônicos. Justamente, há uma ala, inclusive, exclusiva dos judaítas que voltam revoltados e não querem aceitar, inclusive, a própria dominação, o povo leste, fora o norte. Ok? Dan, o grande líder tribal que está influenciando os judaítas, inclusive do leste, por isso ele está sendo perseguido. No meu livro, A Serpente do Éden, vocês vão aprender um pouquinho mais, vão poder me refutar à vontade. Ok? Então você tem a leitura de Enomaelis, o épico de Gilgamesh, textos ugaríticos de Baal e Yam. Você tem os egípcios, por exemplo, revelando não apenas influências, mas disputas simbólicas nós temos. Agora, Adão e o Éden. Um mito sobre trabalho, terra e dominação. Mas o senhor acredita que está falando de um homem, de um cara que foi criado. A narrativa de Adão 2 e 3, ela opera uma etiologia da condição humana. Claro, essa é a expressão, o povo sofrendo no campo. Evidente. Um grupo social querendo impor toda uma teologia agrária e domínio explorador daqueles que lutam para colocar o pão na mesa, em detrimento de sacerdotes que querem viver como muitos pastores, né? Forçando o saco, andando de jatinho, de carro importado, às custas dos fiéis. Por isso vocês têm que defender que Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e tudo aí. Ou seja, vemos que o Gênesis 2 e o Gênesis 3, ao contrário dos relatos sacerdotais de Gênesis 1, onde o ser humano é moldado da terra e para a terra. É o Adamá, solo. Não quer dizer que o homem veio da terra e nem que o texto está falando de um homem genérico. Pois o Adamá da terra ali é da terra de Judá. A expulsão do Éden institui o trabalho penoso, punição, e estabelece a necessidade do controle sobre a terra. Devemos entender, não são justamente os judeus que são expulsos ali dentro de um conflito que foi levantado, inclusive por um dos ditadores que se levantou, chamado Jeú, é a metáfora da relação entre Israel e a terra. Portanto, veja, o Éden bíblico, claro que ele ecoa os símbolos paradisíacos dos reis assírios e o mito sumério de Enki e Nuhassag não tem nada a ver com a criação de um homem genérico. Aí, o pastorzinho aí vai chorar. O barbudão lá que aceitou o debate com o Sabino, mas eu quero ver ele me encarar, também vai chorar. Porque o mito, na verdade, não tem nada a ver com a criação de um Adão, mas refere-se, claro, os reis, assim como o mito de Adapa tem a clara evidência de uma autoctonia do povo da terra, o príncipe surgindo e ele um com o povo, em Enki, Nihussag, entre outros, onde o jardim divino também abrigava o quê? Uma árvore da vida, não poderia deixar de ter no próprio Gan Eden, a sabedoria, a estrutura. Ou seja, vocês estão comendo da sabedoria babilônica, vocês estão comendo do conhecimento de outros povos, porque os judaítas estão querendo uma estrutura totalmente puritana e dissociada dessas influências que eles vão chamar de pagãs. Isso é uma aula, merece teu Pix, merece teu valeu demais. Vou contar quantas pessoas vão contribuir para ajudar. Dependendo de quanto eu arrecadar nesse vídeo, eu vou pagar pelo tráfico desse conteúdo, ok? Então o Gênesis é uma reformulação monoteísta que vai transformar o jardim do Éden em espaço de transgressão e punição, suprimindo, claro, a multiplicidade dos deuses e centralizando o poder onde? Em Javé. Em Javé. Mas como nós percebemos para esse senhor, não para o Sabino, a criação do mundo. Ali, Gênesis representa a criação do mundo. Concordo. Do mundo em que eles estão. Judá, é esse mundo que está sendo construído, a terra habitada. Vamos para a intertextualidade? Vamos pegar o cilindro de Ciro. Ciro se apresenta e diz, e que direis de Ciro?
Ele, o criador do universo. Então, quem foi que criou? Ciro está falando o quê? Do planeta Terra. Não, ele está falando daquele universo que ele pode vislumbrar, que ele vê. É uma geografia por uma demografia. Vamos ver mais? Ciro, cilindro de Ciro, narrativa clara, diz que Ciro, ele é o criador de todas as coisas. Ele é quem divide os seus termos e permite que os povos que estavam escravos voltem para as suas terras, desde que a ele continuem servindo, inclusive, com seus tributos. Os salmos estão cheios de louvores a Ciro. Quem é o primeiro aí que vai aceitar o debate comigo para aprender isso ao vivo? Portanto, claro que nós temos. Gênesis 1 é uma cosmogonia sacerdotal e não uma cosmologia. Portanto, se o Sabino defende isso, eu discordo. Se esse senhor defende isso, eu também discordo. E aí fica aberto ao debate com qualquer um que quiser. Composta no exílio babilônico no 6º século. Ou seja, nós temos um contraponto a Enuma Elish. Logo, seria contraditório alguém estar usando a Enuma Elish para construir sua cosmogonia. Não. A construção do Gênesis é ao contrário. Se o Sabino defende isso, eu sou contra. É o contrário. A Enuma Elish, o Gênesis, é um contraponto ao Enuma Elish e não uma associação para representar. Enquanto Marduk derrota Tiamat e cria o mundo, que é a ideia do corpo caótico da deusa, ok? Javé cria com a palavra, sem conflito e com sabedoria absoluta, sobretudo soberania. Pergunto, qual é a relação com Enuma Elish? Ou seja, função ideológica. Essa narrativa é o contrário. Ela não tem por objetivo representar ou transsignificar ou ressignificar a Enuma Elish. Ela, pelo contrário, tem por objetivo desacreditar o politeísmo imperial babilônico. Institui uma teologia da ordem do tempo sagrado. Cada dia da criação, diferente do que esse senhor falou, portanto, eu não li o livro do Sabino. Se leu, eu vou ler. E se eu não concordar, eu vou também me colocar como crítico. Amizade, amizade. Okay? Aqui são ideias, são trabalhos, são pesquisas. Ok? Então, eu vou afirmar a Enuma Elish não tem, o Gênesis ou narrativas que bebem nisso, não tem por objetivo tomar para ressignificar. É o contrário, é contraponto. Acabei de mostrar. Cada dia da criação, por isso expliquei, reflete uma liturgia sabática dos sacerdotes exilados. Não tem nada a ver com o culto babilônico ligado justamente àqueles cultos que nós falamos ancestrais, que ele mesmo falou, sol e lua. Ok? É uma reorganização, minha gente, do tempo com um calendário ritual identitário. Portanto, não tem nada a ver com os mitos sumérios ou os babilônicos. O cosmo não é o planeta, é o templo de Javé. É essa dimensão, a palavra cosmo significa cosmia, universo, adereço, aparato, enfeite. Teve gente que foi interpretar como universo. A palavra Eretz, apresentada inclusive com a partícula do objeto direto, Eretz, ali designa justamente aquela terra em que eles estão habitando e construindo. Já mandou o seu valeu demais? Ainda não? Está esperando o quê? Já voltando à narrativa do Senhor. Para ele, o mito contado na Bíblia, na verdade, só confirma que os outros mitos semelhantes representam a realidade do mito da Bíblia. Será que é? Não. Dilúvio. Vamos falar agora de memória da catástrofe e da seleção divina. Você acredita mesmo que houve uma inundação e a terra ficou debaixo d'água? Não. Para você falar isso, você vai ter que jogar por fora, no lixo, todos os textos produzidos pelos profetas com a narrativa mítico-poética de intervenção, chama-se mito da catástrofe, quando eles vão dizer que os exércitos invadiriam Judá, tornariam-a em desolação e vazia, e a terra ficaria habitada e a cidade submergida. Mas te pergunto, você já viu o exército molhar, exército submergir, exército inundar? Mas essa era a linguagem utilizada. O Kleber está aprendendo hoje. Portanto,
a narrativa do dilúvio, Gênesis 6 a 9, ela é adaptada do épico de Gilgamesh e do mito de Atrahasis, não para rememorar um desastre ambiental histórico. Vamos entender? É uma reescrição com o objetivo de criar a teologia da aliança e da eleição a partir do templo. Vaiomer Adonai Lenoar, Beatá, Bekobeter Relatevá, Kiotzhar Haiti Zadik Lefanai Bador Hazé. Desculpa, semelhante. Vaiomer Adonai Elavram, Lech Lechá, o Mimoladeterra, o Mibiterra, o Mipasterra, e por aí vai. Observe, são textos, na verdade, com o objetivo de construção identitária. Assim como Noé substitui quem, professor? O Naspstim. O Tnapsim. Ou seja, uma figura justa e obediente como protótipo de um remanescente fiel. Professor, qual é a função da narrativa? Já que o senhor aí, tal de Kleber, disse que conhece mitologia e fenomenologia. Ora, ok? Destruição do mundo, usada para reafirmar a teologia da obediência. Mas que mundo que foi destruído? Foi o mundo de Judá. Foi o mundo de Judá. Tanto que quando eles saem de Babilônia, eles vão construir o quê? O mundo. Junto com o templo e o próprio muro. A arca, ela se torna símbolo de uma salvação exclusiva. E a arca é o quê? Na minha perspectiva, ali utilizada como o templo que abriga e segura, mas também o próprio cativeiro babilônico, onde este remanescente será salvo por decorrência das águas do dilúvio. E lembrando, o dilúvio é sempre um precedente de um soberano. Quem é que diz que vai enviar os exércitos como inundações de muitas águas? Não é o próprio Javé, por meio de Jeremias, Ezequiel, Isaías e tantos outros? Portanto, o dilúvio, ao contrário do que pensa, o dilúvio não foi uma opressão para os judeus. O dilúvio foi uma proteção. E é por isso que eles saem de lá louvando, cultuando e dizendo que o dilúvio, que o cativeiro é uma bênção e não uma maldição. Portanto, temos uma ideia que visa legitimar o povo de Judá como um povo escolhido sobrevivente, mesmo após o colapso. Claro, isso na segunda narrativa, que é a narrativa que abarca o Israel que permanece intacto, o Judá que vai, lembrando da queda em 722 do Reino do Norte e depois de lá. Portanto, nós temos cosmogonias. Essas cosmogonias são ferramentas que visam diferenciar essa interculturalidade. Ou seja, a Bíblia hebraica ela vai se apropriar de mitos conhecidos no mundo semita, ok? Só que ao contrário de utilizá-los para representar, porque não tem como eles fazerem isso, porque os mitos são autotônicos, próprios, ou seja, eles não estão inventando historinhas que foram vividas por outros povos, eles estão contando a própria história. Eles vão transformar esses mitos em instrumentos para diferenciação e não assimilação. Essa é a minha tese. Se o Sabino não concordar, o problema é dele. É o direito. Se o Kleber não concordar, o problema é dele. Se o Vailate não concordar, o problema é de cada um. Agora, eu fico à disposição para vocês me refutarem, realmente. Porque a ênfase na aliança, na eleição e no próprio pecado como categoria moral é clara de exclusividade étnica e territorial. Tudo revelando um projeto de engenharia identitária. Professor, mas o senhor conseguiria, numa análise interna e paralela, justificar isso? Bem, a gente pode tentar, porque isso aqui é uma reação. Eu não estou fazendo uma abordagem direta, né? Vamos chamar assim, do próprio documento, ok? Então, eu posso, claro, tentar. Num debate, aí sim, a gente abre a Bíblia hebraica, a gente abre o documento, ok? Vamos lá. Enquanto os babilônicos celebram o rei como imagem de Marduk, preste atenção nisso, eu tenho material, meu livro, A Serpente do Éden, ok? Como uma transsignificação do mito babilônico hebreu para o combate,
vocês ficarão fascinados. Não comprou ainda não? Compra agora, aproveite a promoção. Então, enquanto os babilônicos celebram o rei como imagem de Marduk, Gênesis vai universalizar a imagem de Elohim ao ser humano, porque há uma interação e interseção. Só que a diferença é a genealogia que segue, capítulo 5 do 11. Você tem a restrição de uma bênção para um Shem, semita, e depois para Abrão, que depois se torna Abraão. Portanto, mitos aparecem como memórias seletivas e poder simbólico. Não há problema algum dos judeus terem sido influenciados, já que eles não tinham seus próprios mitos cosmogônicos de fundação. Os mitos da Bíblia hebraica, eles devem ser lidos como narrativas políticas. Veja, eu disse lidos, eles não são narrativas. Eles devem ser lidos, eles são contos, como narrativas políticas em linguagem mítico-poética. Ou seja, eles não descrevem fatos, diferente do que esse senhor falou. O Sabino não diz isso. Eles têm por objetivo construírem sentidos. Esse é o papel do mito. A menos que vocês agora vão jogar Platão no lixo. Eles funcionam como instrumentos de memória seletiva, exclusão simbólica e fundação de instituições. Família, trabalho, rei, terra e santuário. O Adão de Judá é uma antítese ao homem de Babilônia, ou da Caldeia, que Dan levanta. Jeremias vai dizer, e eis que os Tidfim, os caldeus, criam deuses conforme suas imagens. É por isso que Gênesis vai dizer, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Está falando da autoctonia. O homem originário, o homem de Judá. Em tempos, por exemplo, de exílio, crise ou repressão, qual era o caminho que os intelectuais sapienciais, sacerdotes, tratavam para conseguirem intervir na história? Primeiro, criando os mitos. O mito era a maneira com que o sacerdote podia transsignificar a história, não ressignificar. A ressignificação é possível? É, mas ela é mínima. Ela aparece dentro de outras estruturas. Ok? Inclusive, quando a linguagem ela é mais categoricamente, vamos chamar assim, hiperbólica, metafórica. Ok? O objetivo é justificar o sofrimento e preservar a identidade. Por isso que a Bíblia hebraica não apenas conta o passado, ela inventa para moldar o futuro. Esta é a frase que eu utilizo, inclusive, no meu livro, que você deveria ler. Portanto, peço desculpa ao professor Fábio Sabino por não conseguir continuar do minuto 26 e 30, mas eu continuarei, porque ele falou muitas coisas a respeito do professor Fábio Sabino. Inclusive, claro, com um tom de suposto respeito e tudo, mas objetivamente como dizendo, ele acredita porque ele defende isso, porque ele, aliás, Sabino não é ateu. Ele diz que não. Ok? Ele tem uma forma e um método de analisar o documento. Eu tenho outro. Portanto, seguimos caminhos diferentes. O Sabino olha para o Antigo Testamento, dentro de mitos comparados. Eu não. Eu olho dentro de um documento autotônico próprio e de uma análise intertextual. Porque vou repetir e estou disposto a um debate com qualquer um. Saber hebraico não significa conhecer a Bíblia. Eu posso ser um hebraísta, um decodificador da Bíblia, eu posso fazer o que eu quiser com a Bíblia no Antigo Testamento. A linguagem ela é mais do que texto. Ela é cultura, ela é linguagem, ela é história, ela é ideologia, ela é mundo. E, portanto, para entender a Bíblia hebraica, é preciso estar aprofundado em toda uma dimensão da linguagem. Tem muitas pessoas boas aqui no YouTube, professor Fábio Sabino é uma delas, conheço outras também. Eu deixo sempre um aviso. Saber o hebraico nos possibilita conhecer um pouco mais, de fato, a realidade da língua dentro de estruturas. A língua hebraica é uma língua do passado, bíblica, ok? Mas que está ligada com toda uma dimensão cognato-semântica, intercultural, intralinguística e que, portanto,
saber o que uma palavra significa, a diferença de um verbo, um tronco, seja lá o que for, propriamente não significa que o documento que você está analisando ou o texto seja aquilo que você deseja que seja. Ok? Se você gostou deste conteúdo, deixe um comentário aqui, deixe o seu like. Eu estarei à disposição para um bate-papo, para uma conversa, para um debate com aqueles que pensam diferente. Agora, sem esse negocinho de... Não. É abrir os textos, é analisar, colocar na tela, refletir, analisar, fazer análise intertextual. Se for num bate-papo, a gente também pode fazer isso. Beleza, pessoal? Então, esse conteúdo te serviu para desenvolvimento? Deixa aqui o seu valeu demais ou envie para mim o seu Pix, porque afinal ele vai me ajudar. O meu Pix fica aqui na template do nosso canal. Um beijo no coração, até a próxima e tchau, tchau.